E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Como é bom quando um brasileiro vence na Fórmula 1, né? É uma alegria, uma euforia. O domingo fica mais alegre, o almoço de domingo fica mais gostoso, a sensação é melhor. Dá até para abrir uma cerveja para comemorar. E tem gente que chora, se esvai em lágrimas, é uma emoção grande, é demais. Grande Prêmio da Alemanha de 2000, primeira vitória do Rubens Barrichello na Fórmula 1. Vamos lá? Essa primeira vitória do Rubinho, ela veio no Grande Prêmio da Alemanha, da temporada de 2000, no circuito de Hockenheim, e foi literalmente um banho de água fria nos alemães que lotaram o autódromo para comemorar uma vitória do Schumacher. Na temporada de 2000, o Rubinho já não era mais um garoto na Fórmula 1, ele já estava na 8ª temporada dele, tinha começado em 93, mas foi uma temporada bem importante, principalmente para o público brasileiro, e para o Rubinho, claro, porque foi a primeira temporada que o Rubinho teve com um carro competitivo, ao ponto de estar brigando direto por vitórias e até pelo título também. Ele tinha feito temporadas muito boas pela Stewart e pela Jordan, nos anos anteriores, que eram equipes menores. Já tinha feito pole position, já tinha feito pódio. A vitória não tinha vindo até então. Então, no final de 99, quando foi anunciado que o Barrichello iria para a Ferrari no ano de 2000, foi um alvoroço, principalmente aqui no Brasil, porque nós estávamos carentes de vitórias há 6 anos. A última vitória de um brasileiro na Fórmula 1 tinha sido da Ayrton Senna no Grande Prêmio da Austrália de 93, a última prova daquela temporada, e de lá para cá, mais nenhum brasileiro tinha subido ao lugar mais alto do pódio. E tinha toda aquela questão aqui no Brasil de que, depois da morte do Senna, em 1994, a Fórmula 1 perdeu a graça, ninguém mais vai acompanhar a Fórmula 1, né, aquela coisa. E essa ida do Rubinho para a Ferrari acabou reacendendo essa vontade do brasileiro acompanhar a Fórmula 1, essa possibilidade de vitória, possibilidade de título. Então tá lá, o Rubinho na Ferrari, inicia a temporada de 2000. Naquela temporada, só 2 equipes tinham condições de brigar por vitória e brigar por título, que era a Ferrari e a McLaren. Então a briga a gente sabia que ia ficar ali entre 4 pilotos, Mika Häkkinen, David Coulthard, Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Eram os 4 pilotos que tinham condições de brigar por vitórias e brigar pelo título. A McLaren vinha de um bicampeonato com o Mika Häkkinen e a Ferrari já estava no 4º ano com o Schumacher tentando ganhar o campeonato não vinha. E a Ferrari vinha trabalhando muito forte para levar esse campeonato para casa, porque não ganhava o campeonato desde 1979. O Grande Prêmio da Alemanha foi realizado no dia 30 de julho de 2000, era a 11ª etapa daquela temporada. E nas 10 etapas anteriores ainda não tinha vindo a vitória do Rubinho. Dessas 10 primeiras etapas, o Schumacher já tinha vencido 5, o David Coulthard tinha vencido 3 e o Mika Häkkinen 2. Tem uma vitória do Rubinho. Já começava a se criar um murmúrio aqui no Brasil de que, a Ferrari está trabalhando só pro Schumacher, estão deixando o Barrichello de lado. E até desconfiança de, será que o Barrichello realmente tem braço para ganhar numa equipe grande? Para conseguir ser campeão? Enfim, chega o final de semana do Grande Prêmio da Alemanha, treino classificatório, e o Rubinho não consegue ir bem. Ele tem um problema na Ferrari, teve um problema elétrico, deu pouquíssimas voltas no treino, não fez tempo bom e ficou em 18º lugar na posição do grid. Quem já estava concordando com a ideia de que a Ferrari está trabalhando só para o Schumacher, ou que o Barrichello não tem braço para conseguir disputar as vitórias, conseguir disputar os títulos, aí nessa prova estava carimbando isso, né? A equipe não trabalhou bem para ele conseguir fazer o treino classificatório bom. Quando ele foi para a pista, ele não fez um tempo bom. E era a Alemanha. Chega domingo, o dia da corrida, e a sorte começa a virar para o Barrichello. Em primeiro lugar, a Ferrari montou uma estratégia para ele muito boa, uma estratégia que era diferente dos pilotos que iriam brigar por vitórias naquela corrida e que se mostrou bem eficiente para o Barrichello.
Eles largaram com menos combustível. Naquela época tinha a opção de reabastecimento no pit stop. Então eles fizeram uma largada com menos combustível para ter uma média de velocidade maior no início da prova e conseguir escalar o grid, conseguir ir progredindo, conseguir subindo posições. Porém, onde os outros pilotos fariam um pit stop para troca de pneus e reabastecimento, o Barrichello teria que fazer 2. Mas quando está se largando no final do grid com um carro competitivo, uma estratégia diferente dos que estão na frente é a possibilidade de tu conseguir chegar. Segundo, na largada, na primeira curva da prova, o Michael Schumacher sofre um acidente e abandona a prova. Ele bate no Fisichella da Benetton e os dois abandonam a prova. Ou seja, se a Ferrari estava trabalhando só para o Schumacher já não estava mais na pista, estava fora da corrida. E só tinha um carro da Ferrari na pista para eles trabalharem, que era o do Rubinho. E a estratégia de largar com menos combustível ela já se mostrou excelente ainda na primeira volta, que na primeira volta o Rubinho já cruza a linha de chegada em 10º. E na sequência da corrida, ali nas primeiras voltas, ele seguiu subindo posições e na 15ª volta ele já era 3º colocado. Porém, na 17ª volta ele já tem que fazer o primeiro pit stop, principalmente por causa do reabastecimento. E quando ele volta no pit stop, ele volta na 6ª posição, se eu não me engano. Mas mesmo assim, ele volta desse pit stop em igualdade de condições já com os pilotos da frente, tendo saído da 18ª posição e indo para a 6ª. Então a prova dele começaria ali, praticamente, da 6ª posição. Na volta 26 dessa corrida, um torcedor invadiu a pista. O torcedor invadiu a pista para fazer um protesto contra a Mercedes. E o safety car foi acionado para poderem tirar o torcedor da pista e organizar toda a confusão que tinha sido feita. E essa foi mais uma dose de sorte em prol do Barrichello, porque ele aproveitou a entrada do safety car, fez o segundo pit stop dele e voltou para a pista em 3º lugar. Então, a partir dessa entrada do safety car, o Rubinho estava em condições de igualdade com quem estaria disputando a vitória dessa prova com ele, tendo largado em 18º e subido até 3º. E ele estava junto com os carros da frente dele. Tinha o Mika Häkkinen em primeiro lugar e tinha uma Jordan em segundo lugar, que se eu não me engano era o Frentzen. Deu a relargada, mas ele não consegue buscar a segunda posição. O Häkkinen vai disparando na frente e ele fica preso atrás do segundo colocado. Ele não consegue ultrapassar o segundo colocado. Mas, para quem largou em 18º, estava ali em 3º, estava conseguindo um pódio, estava espetacular. Segue a corrida. E aí sim, aí cai do céu a maior dose de sorte que o Rubinho teve nessa corrida. Faltando ali de 12, 13 voltas para acabar a corrida, começou a chover. E começou a chover bastante, não era uma chuva fraca. Deu uma boa molhada na pista. Os pilotos começam a entrar nos boxes para fazer a troca de pneus, para trocar para pneu de chuva. Os pilotos que estavam na frente pararam e o Rubinho não parou. E claro que só sorte não faz história, né? Precisa de uma boa performance de quem tá se propondo a fazer história. E aí o Barrichello entra com os dois pés. Ele não para trocar pneus, ele não coloca pneu de chuva. E nas últimas 10 voltas dessa corrida, ele lidera a corrida com pneus de pista seca, fazendo os mesmos tempos dos pilotos que vinham atrás dele, os concorrentes dele a essa vitória, que vinham com pneus de chuva, sendo que algumas voltas ele fazia até mais rápido. Ah, mas foram só 10 voltas que ele fez com pneu seco na pista molhada. 10 voltas em Hockenheim é muito. Para ter uma ideia, a prova toda em Hockenheim eram 45 voltas. Então 10 voltas é quase 25% do total da corrida. E outra, é um circuito muito rápido, tem freadas fortes. Conseguir segurar o carro por todo esse tempo, naquelas condições da pista, com uma diferença de equipamento enorme em relação aos rivais que estavam com o pneu apropriado para aquela situação, foi uma das melhores performances de um piloto que eu vi na Fórmula 1. Tanto que quando termina a corrida e ele para o carro, a câmera foca nele, mostra ele vibrando pela vitória, mas eles ficam mais tempo focando nos pneus, mostrando a água no chão, o carro todo sujo, né, de borracha e todo molhado, e os pneus de pista seca. Naquela época não se usava o pneu slick, se usava o pneu com sulcos. Lógico que esses sulcos, eles auxiliam um pouco na performance do carro na chuva,
porque eles direcionam um pouco o fluxo da água quando o pneu tá passando pelas poças. Mas não tem nem como comparar com o pneu de chuva. O pneu de chuva ele agarra, ele gruda na pista. Tanto que muitos pilotos rodaram, abandonaram a prova, ou rodaram e voltaram para a pista, por não conseguir se manter naquelas condições, toda aquela água que tinha na pista. E o Barrichello não. A Ferrari se preparava para trocar os pneus, quando ele ia passar pela reta, ele passava reto, a Ferrari recolhia tudo, e foi isso até cruzar a linha de chegada e terminar com esse jejum de vitórias que o Brasil tinha na Fórmula 1. A vitória foi muito comemorada por todos. O Hakkinen e o Coulthard, que fizeram o pódio com o Rubinho, estavam muito felizes com a vitória dele, dava pra ver assim por eles mesmos, eles pegam ele no colo, no pódio. O Rubinho se emociona muito, Schumacher também fica muito feliz, dá pra ver, a própria equipe vibra muito com a vitória dele. E essa vitória coloca o Rubinho de novo na briga pelo campeonato. Ele não tinha nenhuma vitória ainda, mas ele vinha tendo bons resultados, ele era um piloto bem constante ali nas primeiras posições. Com essa vitória ele tinha chegado a 44 pontos, ele ficava só a 12 pontos do Schumacher e a 10 pontos do Hakkinen e do Coulthard. E ainda faltavam 6 provas para o final da temporada. Então estava bem aberta a briga pelo campeonato e ele estava na briga sim. Esse grande prêmio era o grande prêmio de número 124 do Barrichello na Fórmula 1. Até hoje ele é o segundo piloto que mais tempo demorou para ganhar uma prova na Fórmula 1. Dos que venceram, claro, né? Só o Mark Webber demorou mais tempo do que ele, foi 130 grandes prêmios o Mark Webber levou para conseguir a primeira vitória. E uma curiosidade dessa prova, na minha parte no caso, eu assisti essa prova na época e eu não estava assistindo essa prova em casa. E no local que eu estava assistindo essa prova, no lugar que eu estava assistindo, quando estavam faltando umas 4 voltas para o final ali, daquela vibração, aquela angústia, será que vai dar? Pneu de pista seca, cara, vai conseguir segurar o carro? E faltando aquelas 4 voltas ali para terminar, faltou luz. Eu levantei do sofá, na sala que eu estava sentado ali na corrida, eu lembro que eu só gritei pra minha namorada, corre pro carro. Corremos pro carro e ela me perguntando o que aconteceu, aconteceu alguma coisa e tal. E eu disse pra ela, vamos pra casa rápido, porque o Rubinho tá em primeiro, tá acabando a corrida e faltou luz. E aí cheguei em casa, né, casa dos meus pais hoje, é onde eu morava na época, invadi a casa, batendo porta, a mãe perguntando o que aconteceu alguma coisa. Corri pra televisão pra ligar, não falei nada pra ninguém, liguei a televisão não ligou. Mãe, a televisão estragou? E ela, não, é que não tem luz. Aí eu disse, meu Deus, eu não acredito. Quase 7 anos de espera pra ver mais uma vez um brasileiro ganhar na Fórmula 1 e falta luz na hora do cara cruzar a linha de chegada. Inacreditável. Então aquele almoço de domingo diferente, mais alegre, que eu tinha comentado com vocês lá no início do episódio, naquele dia eu não tive, bem pelo contrário, foi um almoço bem mais angustiante, numa ansiedade enorme em querer saber se ele tinha conseguido cruzar em primeiro. E a luz demorou para voltar, eu fui saber só lá pelo meio da tarde do domingo que sim, que ele tinha conseguido ganhar e que a gente enfim tinha conseguido sair desse jejum de vitórias de brasileiros na Fórmula 1. E essa é a história da primeira vitória do Rubens Barrichello na Fórmula 1, que agora, dia 30, está fazendo 20 anos. Parabéns para o Rubinho, que siga tendo vitórias ainda na sequência da carreira dele, agora na Stock Car, que continue com essa carreira de brilho que sempre teve. Gostaram do vídeo? Deixa o like de vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e a gente se fala por aí. Um grande abraço para todo mundo.